O velho problema volta a assombrar o Vasco no Campeonato Brasileiro da Série A e pressão volta a aumentar em semana de clássico importante no Campeonato Brasileiro de 2025. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia, estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Jogando fora de casa, em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco voltou a ser derrotado e o técnico Fábio Carille apontou tudo em relação à derrota para a equipe do Ceará fora de casa. Não escondeu toda a frustração em relação à postura apresentada pelo time, que para ele é considerada inaceitável. Dessa maneira, o técnico colocou a público tudo o que realizou, principalmente envolvendo a análise e a leitura desse compromisso, onde o técnico ficou bastante incomodado e com razão. De acordo com ele, o Vasco jogou com muita lentidão, sem energia, em especial durante o primeiro tempo, onde o Vasco de fato não conseguiu apresentar um futebol que pudesse levar perigo à equipe do Ceará e ainda visualizou a equipe da casa conseguir a vantagem durante o primeiro tempo, o que de certa maneira traz todo um tom de dificuldade jogando ainda mais longe de sua casa, o que faz com que o Cruz Maltino pudesse assim se complicar bastante durante o compromisso. Abre aspas, o que mais me incomodou foi a postura do nosso time. Temos que saber onde nós estamos e respeitar onde nós estamos. Uma postura muito ruim. Melhoramos um pouquinho durante o segundo tempo, mas o primeiro tempo principalmente foi uma postura muito ruim, um jogo lento. Não tratamos o jogo como uma decisão, como tem que ser o Campeonato Brasileiro. Toda rodada tem uma decisão, fecha aspas, diz Carille ao colocar a público toda a sua visualização de como analisou principalmente o comportamento do time durante o primeiro tempo, algo que o deixou muito insatisfeito, não só o técnico, mas também ao torcedor. Em outro momento, a Carille ainda disse, abre aspas, perder faz parte, mas da forma que perdeu, isso me incomoda demais. Então, repetindo um pouquinho que a gente melhorou um pouquinho, não melhoramos muito também, já fez um segundo tempo melhor, mas o primeiro tempo me incomodou demais toda a postura apresentada. E repetindo, nosso respeito por essa agremiação, por essa equipe, ela tem que ser muito maior. A gente tem que fazer mais dentro de campo, fecha aspas, diz Carille ao comentar mais sobre o comportamento de sua equipe no compromisso contra a equipe do Ceará, onde o Vasco mais uma vez deixa a desejar longe de sua casa e é derrotado. Nada muito diferente do que nas últimas temporadas, o Vasco inicia mais um Campeonato Brasileiro enfrentando um problema sério e bem antigo. O time simplesmente não consegue vencer fora de casa. Rodada após rodada, o Cruz Maltino entra em campo como visitante e sai com resultados que preocupam os torcedores e a comissão técnica que buscam visualizar essa equipe com condições de estar um pouco mais acima na tabela de classificação. O Cruz Maltino, dessa forma, tem durante as últimas temporadas no Campeonato Brasileiro da Série A tido uma grande dificuldade em conseguir resultados positivos longe de São Januário. Durante a última terça-feira, dia 15, o Vasco foi derrotado pela equipe do Ceará no Castelão pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Até o presente momento, em 4 compromissos pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco tem 50% de aproveitamento, 2 vitórias, dessas 2 que foram realizadas em casa, e 2 compromissos saindo derrotados, justamente compromissos esses que foram realizados longe de São Januário. Então o Vasco tem tido toda essa dificuldade em conseguir apresentar um resultado e principalmente um desempenho que pudesse ser colocado como algo positivo. Um dos problemas mais evidentes e que se torna mais nítido é a diferença em relação ao comportamento, aquilo que se é apresentado pelo elenco do Vasco em compromissos dentro e fora de casa. É uma discrepância bem significativa em relação àquilo que a equipe apresenta dentro de campo. E por isso os resultados têm sim toda uma disparidade que é apresentada
durante os últimos compromissos, os últimos anos em que o Vasco tem carregado essa sina de praticamente não conseguir vencer fora de casa. A defesa, mais uma vez, tem cometido falhas bobas e isso também tem complicado bastante a apresentação da equipe nos compromissos como visitante. O segundo revés do Vasco fora de casa pelo Campeonato Brasileiro foi mais uma vez motivo de muitas críticas por parte da torcida, que esteve criticando alguns atletas do atual elenco que estiveram como titulares durante o compromisso contra o Ceará e também o técnico Fábio Carille. Após o compromisso, na última terça-feira, as redes sociais estiveram sendo inundadas com críticas ao desempenho do time do Vasco fora de casa. A defesa falhou, o ataque não conseguiu a criação que pudesse fazer com que o time pudesse ser mais efetivo e o revés, em uma semana antes do clássico, faz com que o Cruz Maltino possa estar bastante pressionado após também esse revés contra o Ceará, que acende de qualquer forma o alerta em relação ao Cruz Maltino. Para esse compromisso em específico, a torcida do Vasco apontou nas redes sociais dois problemas principais: a defesa e a criação por parte do setor ofensivo. Mesmo com a posse de bola que se foi obtida durante o segundo tempo, o Cruz Maltino não teve a capacidade de ter criatividade para que conseguisse dessa maneira alcançar um nível de perigo maior contra o Ceará. Desde o início do Campeonato Carioca, onde a equipe titular do Vasco de fato começou a atuar e defender a equipe, o Cruz Maltino tem sofrido gols em praticamente todos os compromissos. E a torcida esperava que Carille pudesse assim conseguir montar uma defesa sólida, algo característico dele durante a passagem dos últimos clubes em que trabalhou. Outro ponto abordado pela torcida e que foi amplamente criticado foi justamente a postura da equipe. O próprio técnico já havia admitido em coletiva que a atitude não esteve agradando nada a ele. Por isso, o Cruz Maltino entra em uma semana de clássico pressionado após esse revés. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.